Então, vamos subir aqui o Carlito, que vai participar aqui na entrevista. Bem-vindo, Carlito. E vamos subir aqui o senador Paulo Paim. Muito bem-vindo, senador. Tudo bem? Oi, bom dia a todos e a todas. Satisfação de estar aqui com vocês. Eu venho correndo porque eu estava numa audiência pública discutindo a tal de PEC 9 ainda, analisando ela depois das eleições, que falou um pouco do que você, pelo que eu peguei aí da anistia, né? Então há uma preocupação muito grande. Eu falo com tranquilidade porque eu votei contra a PEC 9. E o que está sendo discutido, senador, nesse momento? Nesse momento, em relação à PEC 9, foi uma análise do processo eleitoral. Aconteceu exatamente o que eu tinha dito na tribuna do Senado no dia da votação. Como ali foi colocado que seria a 30%, e não pelo mínimo 30%, não digo todos, mas muitos partidos usaram isso para não dar nada para, inclusive, mulheres negras em muitos estados. Não todas, né, mas as denúncias ali foram chocantes ao nível que chegou. Que se você não bota o mínimo, você estaria garantindo que, no mínimo, ela receberia os 30%. Mas como eles deixaram aberto e não aceitaram a minha proposta, ficou livre. E, com isso, a única saída seria nós rediscutir, no futuro, o fundo partidário, o fundo eleitoral, mas de forma objetiva, e eu apresentar uma emenda de que seja, no mínimo, 30%. Porque, senão, os setores mais vulneráveis ficarão outra vez fora. Os dados que me deram lá foram assustadores, viu? Isso exige uma reavaliação, e ali entrou, claro, o debate também da anistia. Não dá para ter uma anistia, duas anistias, três anistias, e começar a preparar uma quarta anistia ali na frente. Anistia de dívidas em relação à política eleitoral, por não cumprimento da legislação. Estamos falando disso. A outra anistia é outra discussão, né? Sim. Eu vou começar com queria fazer uma primeira pergunta para o senador. Eu acompanho o seu trabalho, senador, desde quando o senhor era deputado. Eu fui assessor, eu editei a primeira revista dos bancários, lá dos sindicatos bancários de São Paulo, em 1994, governo Fernando Henrique. Me recordo do senhor fazendo discursos e fiz muitas entrevistas com o senhor pedindo salário mínimo de $100. Né? Era sua grande bandeira naquele momento. Acompanhe sua trajetória, tal. Queria que o senhor falasse um pouco dela, porque o senhor agora acabou de anunciar que não será candidato à reeleição para Senado, que aqui entre nós, né, me deixou muito espantado, dada a qualidade do seu mandato. Então, eu queria que o senhor fizesse esse resumo dessa trajetória, falasse inclusive dessa questão do salário mínimo, né, que foi sua bandeira, e ao mesmo tempo dissesse se o senhor está saindo da política ou o senhor está saindo do Senado. Não, eu estou saindo do Congresso, né? Porque há quem diga, não, porque tu não vai para a federal, então tu não precisa nem sair de casa. Digo, não é isso, não é essa a questão. Por que tu não concorre mais uma vez, que todos dizem, pelo menos, que estaria eleito mais uma vez senador? Primeiro que eu estou há 40 anos no Congresso, com esses últimos 2 anos, né? São 4 mandatos de federal, eu fui constituinte e mais 3 de senador. E eu, como defendo muito um princípio que eu chamo de frente ampla, que os melhores quadros se somem para o bem, eu chamo frente ampla pelo Brasil. Escrevi um livro há 10, 12 anos atrás nesse sentido, estou lembrando exatamente a data, né? Numa visão humanitária, solidária, que as melhores propostas sejam defendidas àqueles que pensam numa frente ampla pelo Brasil. E falo também em renovação. Para o discurso e a prática. No meu caso, né, tem líderes que ultrapassam a minha idade com muita competência, muita qualidade e muita força, inclusive física, né? Eu entendo que depois de tanto tempo eu dei a minha parte para a sociedade gaúcha e brasileira, que tem um papo que senador é o representante do Estado, senador representante do povo brasileiro. Qualquer leizinha que eu faça aqui ou ali repercute em todo o país, né?
Então, não é essa história de só... Eu nunca me senti como representante somente do Rio Grande do Sul. Por isso, eu apresentei tantas leis, como você falou, foi em torno de 1.000 e mais de 100 se tornaram leis. Numa visão de diálogo com muita gente para aprovar as propostas. Se você não dialogar com direita, centro ou esquerda, você não aprova. Você marca a posição aqui dentro, mas não avança. E aí eu entro diretamente, se você assim concordar, na questão do salário mínimo. Quando eu cheguei no Congresso, o salário mínimo valia em torno de $60. Daí eu comprei no bom sentido, o debate, o caminho, a causa, né, dos $100. Aí conseguimos, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, chegar a $100. E eu me lembro, uma reunião no Palácio, no momento desse debate, ele me disse, o Fernando Henrique, ele deve lembrar, o Fernando Henrique é o ex-presidente, né? Daí, Paim, está contente agora? Chegamos aos 100 país que tu tanto falava. 100 país, presidente? Sim, Paim, $100. Em momentos como esse que marcaram aquele período, né? Mas eu sempre persegui uma política permanente. Aí, a questão de justiça, Renan Calheiros, presidente do Senado. Daí conversamos com ele e nós fazemos uma comissão para discutir uma política de salário mínimo. Ele concordou, formatou a comissão, me botou como para mim escolher se eu queria ser presidente ou relator. Eu digo, não, eu quero ser o relator, porque aí, nesse caso, eu quero ver a versão final como fica, né? Daí fiquei como relator, viajei os 27 estados, e ali surgiu a política de inflação mais PIB. Só que no meu relatório eu botei inflação e o dobro do PIB. Alguém poderia dizer, mas não exagero, pai? Eu sabia que eu teria que negociar para a inflação mais PIB. E foi o que eu fiz. Avançamos e aprovamos, então, a política de inflação mais PIB, que era o objetivo final. Inclusive, com o movimento sindical assim entendia, eu entendia, mas taticamente eu botei a inflação e o dobro do PIB. Essa política deu certo. Nós saímos, então, dos $100 e chegamos até $350. Embora no governo anterior, a esse de agora, ele revogou a política. Houve um recuo. Depois, com o governo Lula voltando, depois do governo anterior, nós voltamos a ter um crescimento real no salário mínimo de inflação mais PIB. Foi uma política muito bem discutida com todo o setor e da sociedade, e todos aceitaram. Qual é o argumento principal? O país cresceu, o PIB aumentou, tem como também olhar para o trabalhador. PIB negativo, zero de aumento real, só fica o aumento pela inflação. Mas eu vou pegar dois símbolos. Esse do salário mínimo e vou pegar a redução de jornada. Foi uma luta nossa desde a Constituinte, não sou eu. Quando eu digo nossa, é de todos aqueles que acreditam que é possível reduzir jornada sem reduzir salário, como instrumento de geração de renda, de emprego, qualidade de vida, né? Mais tempo para estudar, para se preparar, para fazer curso técnico, conviver com a família, enfim, qualidade de vida. Nós, no processo constituinte, a nossa proposta era 40 horas semanais. Não passamos, mas eu sou daqueles que entendem entre o ideal e o possível, nós vamos no possível, achando que houve avanço. Aí negociamos amplamente, Gastão Henrique foi um dos que liderou, viu? Ele já faleceu, mas eu lembro daquele tempo dele. Saímos de 44, fomos para 40 horas semanais. Saiu que ia ter demissão em massa no Brasil, um desespero, uma loucura, de argumentos contrários. Não houve demissão nenhuma, pelo contrário. Aumentou o número de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, né? Aí eu me lembro agora do Alceni Guerra, porque mais ou menos os argumentos são meio semelhantes. Quando ele foi defender licença paternidade na tribuna do Senado, o Alceni Guerra deve estar vivo aí, porque são poucos senadores que estão aqui no Senado, só tem eu e o Renan, digamos, atuando, né? De constituinte. Quando ele foi subir, ele foi praticamente quase que vaiado ou muita gargalhada de defender licença paternidade. Licença paternidade, ele vai, faz uma brilhante defesa, fala de como é que foi a questão das filhas dele, enfim, sai aplaudido e nós aprovamos, então, que teríamos também licença paternidade, além da licença maternidade, que já avançou também na Constituinte. Diziam também, agora a mulher vai ser tudo demitida, vai ter emprego nenhum para a mulher mais, porque ela ficando grávida, além da licença dela, ela tem que dar licença
para o marido. Não aconteceu nada disso. Continuamos trabalhando, continuamos avançando, numa visão humanitária e social, e foi um sucesso a licença paternidade. Inclusive, eu acho que tem mais que avançar, como já avançou em outros países do mundo, em matéria de número de semanas que você pode ficar em casa. Enfim, rapidamente, são muita coisa, né? Eu, na Constituinte, eu me senti muito contemplado, vou dar aqui alguns detalhes que contam a história, né? Momento que é que vai para a Comissão de Assuntos Sociais. Aí alguns dizem, bom, vai o presidente Lula. O presidente Lula, não, eu abro mão. Vai o Olívio Dutra, lá do Rio Grande do Sul, né? Aí, por unanimidade, meu nome é indicado para Assuntos Sociais e eu pude fazer um trabalho em sintonia com todas as centrais sindicais. Olha aqui a minha visão de frente ampla. As centrais que estão ouvindo sabem que eu dialogo com todos, dialogo com as confederações e dialogo também com os empresários. Se você quiser avançar em alguns temas, tem que saber dialogar com todo o setor da sociedade, sem abrir mão daquilo que eu entendo que é o mais querido, mais adequado, o mais humanitário, que são as políticas sociais. Falei muito, mas tem um resuminho. Não, importante, muito bem. Tem gente lançando sua candidatura aqui a governador. Vamos lá, depois a gente vai perguntar disso, Adri. Deixa eu passar a bola aqui. Eu queria mudar um pouco de assunto para falar de um tema que tem tido muita repercussão, que foi o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36, a maioria militares, inclusive, porque eles tentaram dar um golpe em 2022 para evitar que o Lula tomasse o poder, ser, né, presidente eleito, chegasse ao poder. Eu queria a sua opinião sobre esses indiciamentos, sobre esse relatório da PF, e se o senhor acredita que o Bolsonaro vai ser preso. Primeiro, eu quero lamentar, né? Eu sempre digo que eu sou um apaixonado pela democracia, sou um amante da democracia. Digam tudo que eu vou aceitar, desde que seja para defender a democracia, né? A democracia está comprovado, não é eu que estou dizendo essa história, o mundo diz, é o sistema melhor que existe. Se alguém puder me mostrar ou inventar um sistema melhor que a democracia, vem conversar comigo, eu quero então conversar. Porque eu não descobri até agora. E eu acho lamentável que você participa do processo eleitoral, perde e ganha. Não tem empate, não é jogo de futebol. Perde ou ganha. Se perdeu ou ganhou, assuma democraticamente a responsabilidade do resultado das urnas. Assumir o que acontece quando você ganha ou perde. Olha, lamentavelmente, vimos na história do Trump lá atrás e o pessoal quis reproduzir aqui no Rio Grande do Sul. Uma insanidade total. Eu estava no Rio Grande do Sul, quando eu digo, não acredito que ponto chegamos no nosso querido Brasil, no nosso querido país, mas achei bom, deu todo aquele tumulto, teria passado. Agora, o que apareceu depois, como os últimos, depois agora, não é que diz que é áudio, é gravação, é foto aqui na TV, nos programas, esse fez isso, isso, isso e aquilo. Esse disse isso, isso e aquilo. Isso articulou isso. Ora, eu mesmo quando o Lula foi preso, eu digo, eu quero ver provas, e nunca vi provas contra o Lula, e o Lula era preso. E assim mesmo nós, democraticamente, lutamos pelas vias constitucionais, e o Lula foi liberto. Agora, quem é esse aqui? O último que sai agora, que vocês mesmos deram só a linha para mim. A linha que eu digo, perguntaram para que eu possa responder. Ameaça de matar o presidente da República. Ameaça não, programa para matar o presidente da República. Programa para matar o vice-presidente. E para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vão querer o quê? Que não se julgue? Que não se vá a fundo? E a Polícia Federal cada vez mais apresentando, inclusive, mais contribuições. Cometeram um crime, respondam pelos seus atos, dentro da realidade e da estrutura do nosso país, que estamos aqui defendendo os três poderes dentro dos parâmetros da lei. Se ele vai ser preso ou não, tem duas análises que é feita na sociedade, digamos eu, que converso muito desde a porta de fábrica aqui dentro do parlamento. Uns dizem,
que não, claro, que eles não podem julgar, mas podem, por todos os atos e fatos que são divulgados, ele participou ativamente do golpe. Vai ser preso ou não? Aí alguns dizem, se ele for preso, ele vira vítima, e a narrativa que eles farão é que se ele foi vítima de um processo, digamos, de entendimento entre executivo e judiciário, e seja o que for. Outros dizem não. Se não prende, você vai dar a impressão que cada um pode chegar aqui e dar golpe como quiser, dane-se a democracia. A democracia em primeiro lugar. Cada um vai responder pelo que fez, seja quem for. Carlito Neto, nosso historiador. Obrigado pelo convite, Rovai. Parabéns, senador, pelo trabalho. Orgulhoso da sua atuação sempre, né? O senador é meu conterrâneo por titulação. Tem o título de cidadão baiano também. Por muito tempo foi o único senador... Cidadão da Bahia, viu? Cidadão baiano, exatamente. Por muito tempo foi o único senador negro do Congresso, né? É uma das personalidades negras mais influentes do mundo. A gente precisa lembrar também a importância do senador Paulo Paim. E eu queria aproveitar essa situação do anúncio feito pelo ministro Haddad, senador, sobre a questão do pacote de gastos, porque a mídia voltou a atacar a Previdência Social mais uma vez. E as pessoas esquecem do relatório que o senhor fez lá em 2017, provando que a Previdência Social não era deficitária, ao contrário, ela era superavitária. Eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor vê esse lançamento do pacote apresentado pelo Ministério da Economia e também como é que o senhor vê essa volta aos ataques à Previdência apenas 6 meses depois, 6 anos depois praticamente, da aprovação da reforma. Olha, veja, primeiro, voltando no tempo aí, na CPI da Previdência. De fato, o Hélio José foi o relator, eu fui presidente da CPI da Previdência, e lá nós mostramos que não tem essa de achar que todo culpado agora virou o aposentado e o pensionista, porque no fundo é isso que digo. O aposentado e o pensionista que pagou durante toda a sua vida para ter o benefício. Daqui a um pouco vão querer nos levar para a proposta chilena, que é a capitalização, que já tentaram no passado e nós derrubamos na Câmara e ratificamos no Senado, que a capitalização é o seguinte, acaba a Previdência Pública e cada um faz uma poupançazinha, e para fazer poupança tu tem que ter dinheiro, né? Faz uma poupança e vai se aposentar, como é no Chile, que a maioria da população lá ganha meio salário mínimo. É inadmissível, inaceitável, que mexam mais uma vez na Previdência, que é hoje tão frágil até pela falta da fiscalização da estrutura e de cobrança. Que na CPI nós mostramos. A dívida acumulada dos devedores da Previdência vai a trilhão. Bom, se vai a trilhão, como é que faz? Então, alguns devem receber os benefícios, não pagaram, arrecadaram dos trabalhadores, que o trabalhador é descontado em folha, não tem volta. Esse ele paga. O trabalhador pagou em dia toda a sua vida, com carteirinha assinada, aí vai se aposentar. Mas, olha, não é bem assim, porque os caras não pagaram. E não chegou. Enfim, por que os grandes devedores, que é o devedor contumaz, que a gente continua chamando, porque eles continuam devendo e pegam uma anistia ali na frente, pegam um perdão, né? Aí eu cansei de ver projeto aqui no Congresso Nacional, um grande devedor aí deve aí, sei lá, 100 milhões, 200 milhões. Vamos dar um prazo para ele pagar em 20 anos. Dava o prazo. Eu vi aqui, porque eu votei contra, mas vi ser aprovado. E não é um caso, dezenas e dezenas de casos. Daí o que acontece? Ele não paga de novo. Daí faz outra renegociação da dívida. Ele não paga de novo, até que ele é perdoado. Bom, assim também não dá, né? Quero saber quem é que vai perdoar a dívida de trabalhador, qualquer dívida. Ele vai para o SPC, ele não tem crédito em lugar nenhum, nem que um banco negocie com ele aqui, acolá. Ele não vai poder pagar, porque não tem como pagar. Se o trabalhador que ganha, vamos pensar aqui no salário mínimo, né? Que ganha algo em torno do salário mínimo, um pouco mais, não pode pagar suas dívidas, como é que um grande empreendedor de grandes empresas que faturam milhões e milhões, não pode pagar pelo menos a Previdência. Por isso que nós defendemos que tem que mesmo cobrar dos grandes devedores, e não o trabalhador que é descontado em folha todo mês. Esse é o resumo. A contribuição para a Previdência, ele passará a não ter direitos cada vez mais. Eu acho que, felizmente, pelo que eu vi até agora,
não houve grandes mudanças na aposentadoria e no benefício. É bom lembrar que naquele projeto de salário mínimo, eu tinha botado a inflação mais PIB, inclusive para os aposentados. Caiu aqui no Congresso, que nem sempre aprova o ideal, né? Agora, o aposentado não ter direito nem sequer o percentual do salário mínimo é inaceitável, né? Porque hoje o aposentado ele só recebe o salário reajustado pela inflação. Ele já não ganha o PIB. Ele não ganha o PIB. Eu estava preocupado muito, porque eu achava que ia vir a desvinculação definitiva. Porque inflação mais PIB, pelo menos o salário mínimo está garantido. E terá sua repercussão na devida escala da Previdência. Eu não fui a fundo aqui. Pelo menos, ficaram ali, porque o que eu vi aqui, rapidamente, é de 0 a 6 até 2,5. Eu quero entender que se o PIB for 3%, o trabalhador vai receber pelo menos inflação mais 2,5. Mas também, se o PIB for 0, ele ganha 0,6. Pelo menos 0,6. Então, digamos, na minha ótica, não ficou tão ruim como estavam anunciando. Eu já estava me preparando quase para a greve de fome. Que eu fiz greve de fome na época do Fernando Henrique em matéria de salário. Não, governo Collor. Não posso. Eu lembro. Dos ex-presidentes. Governo Collor. Não vinha aumento do salário mínimo, não me indignei e fiz greve de fome. E o Collor mandou o reajuste de emergência para lá. Me lembro do Ibsen Pierre, que já faleceu. Ele reuniu os líderes, pelo amor de Deus, vamos lá falar com o país para ele suspender essa greve de fome, que o Collor mandou aqui um abono de emergência, mas ele tem que sair da greve de fome. Eu acatei, né? Como eu digo, é um bom acordo, ainda é melhor do que ir para tudo e perder tudo. Mas foi um momento... E um bom acordo com o lanchinho, né, senador? O lanchinho eles queriam me dar, eu digo, eu não posso, água eu aceito. Mas eu fiquei 2 dias só lá, não foi coisa do outro mundo. O bom foi flores, recebia flores, chegava lá, buquê de flores de qualquer parte do Brasil, muito carinho. Claro, os médicos da casa acompanhando, tudo. Eu resisti 2 dias. Não sei se eu ia resistir 3º, mas ainda bem que no 2º dia veio o acordo. Muito bem. Senador, aqui tem... para contar, né? Depois ele vai contar isso. Eu acho que o senhor precisava vir com mais tempo. Eu sei que o senhor está atrapalhado hoje aí, o senhor tem que voltar meio que rápido, mas valeria uma outra entrevista. Mas eu queria, não posso deixar de fazer essa pergunta. O senhor é pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul? Não. Eu, na verdade, eu defendo muito a tese da multiplicação de quadro, da garantir que outras pessoas possam ocupar os espaços, formar novos líderes, né? Então, eu me dediquei 40 anos direto, e mais 6 de sindicalista, né? Eu sou aquele que vai se aposentar com 40 mais 22, 26, enfim, com 60 e poucos anos de contribuição, não é de idade. Porque a idade eu vou para 77, quando me aposentar, porque eu faço 75 agora em Você está bem, hein, Paim? Manda essa receita para nós aí. Tá ótimo. A receita é só uma, como eu sempre digo quando me pergunto, né? É defender causas, eu sei que vocês defendem, pela entrevista já se nota. Quem defende causas e não coisas, quem quer o bem do próximo. Eu não odeio ninguém, mesmo aqueles que não gostam de mim, mas é o direito deles de não gostar, e por isso a gente ama a democracia, né? Eu não quero o mal deles e também não tenho nenhum tipo de revanchismo. Eu toco a vida na linha de que uma orientação básica minha é fazer o bem sem olhar a quem, procurar. Me perguntaram, porque essa é só vai na linha da sua pergunta, né? Então, o dia que eu fui no partido dizer que eu não ia mais ser candidato, me perguntaram no final, foi um papo legal até, falamos do tempo que eu cheguei em Brasília, que eu morei eu e o Lula e o Olívio num apartamento aqui, mas eu fiquei 6, 7 meses, depois o Lula chega em casa um dia, assim me disseram, né? Aqui dele o Paim pegou a trouxa dele, saiu. Mas muito porque eu estava chegando em Brasília ainda, cheio de ilusão e um monte de coisa, né? Mas ficamos juntos, conversando, dialogando e construímos muita coisa na Assembleia Nacional Constituinte. E quando eu falo disso, eu quero lembrar, porque é importante para a história, dizem que o PT não assinou a Constituição. Bobagem. Nós discutimos amplamente.
mas ganhou a tese, e nós defendíamos isso, o Lula também defendeu, nós ganhamos uma diferença pequena e ganhamos, para assinar a Constituição. Nós tínhamos participado, muita coisa aqui dali foi fruto de um debate de baixo para cima, que nós apresentamos propostas coletivas, né? E seria um absurdo não assinar e não reconhecer. E ainda bem que assinamos, que eu considero a Constituição mais avançada da história do nosso país, essa de 86 a 88. Por isso eu dou esse destaque. Nós assinamos, claro que votamos contra, porque queríamos avançar mais em diversas áreas. Isso faz parte do jogo democrático. Mas na hora de assinar, subimos lá e assinamos. Tem uma pergunta do chat. Então, aqui, não sou candidato a governador, porque a pergunta-chave é essa. Eu fiz o histórico, mas vou ficar na política, na defesa das causas. Então, eu disse, defender causas. Qual é o conselho que tu daria com a tua experiência? 3 coisas. Defender causas e não coisas. Ter responsabilidade com o social desse povo tão sofrido como nós. Os dados são assustadores, nós avançamos. A situação de fome e da miséria do nosso povo ainda é de chorar, como diz o outro, né? Ter uma visão de frente ampla. Olha o exemplo agora que nos deu o Uruguai, né? Eu, quando vejo lá o líder, lá o... Mujica, isso. Eu adoro ele. Eu confundo com Mochila. Mochila é um amigo meu que morreu lá em Canoas, que era vereador. O Mujica dançando, festejando a vitória e elegendo, inclusive, eu diria um jovem político, né? Nós temos que esses exemplos ir seguindo no longo da história. Claro que eu defendo uma candidatura mais do Lula, mas vai depender muito dele. Se ele tiver com o pique, ele, em nome da democracia, ele deverá concorrer. Eu não tenho nenhum problema, mas eu estarei militando pelas causas que eu acredito. Mas o terceiro que eu vou pedir para eles, humildade. Sem arrogância, vamos ser humildes, vamos reconhecer que perdemos muito na última eleição, por exemplo. Isso é só humildade, não significa recuo, nem retrocesso. Ter humildade, seriedade, responsabilidade, enfim. É isso mais ou menos que eu disse 13, mas que eu falei de 6 já. Muito bem. Ampla, né? Eu sempre tive a visão da frente ampla. Eu tenho um livro que eu escrevi há uns 12 anos atrás. E não é porque eu tive bola de cristal, é que eu ia fazer um congresso para trabalhadores dos 4 estados do Sul. E pediram para mim o que eu poderia levar de novidade. Aí eu escrevi um livro de como é que eu entendo que funciona uma frente ampla. Até mando para vocês uma hora dessas aí. O que eu escrevi lá pode ser aplicado hoje. Não é nenhuma bola de cristal. É porque a frente ampla é quando tu olha o seguinte. Vou dar bem rapidamente. PDT, PCdoB, PV, PSD, enfim, esse time todo que tem uma visão, vamos ser bem francos, do centro para a esquerda, formata uma frente ampla como foi no Uruguai. Agora, eu mais ou menos escrevo tudo isso lá. Eu faço, inclusive, eu vou mandar para vocês, vocês vão olhar mais esse para mim. Eu faço ela toda em desenho e faço as pessoas falando uma com a outra. Aí chega um momento que eu digo, olha lá no céu como é que está a coisa. Meu. O Covas dizendo, mas assim não dá. O Brizola já também falando, olha só, é só como é que o Brizola usava o termo, interesses, né? É só interesses. E aí, do outro lado, já vinha o Abdias falando, enfim. Enfim, eu pegava as personagens da época e trabalhava lá de cima, que eles estavam olhando, torcendo que um dia o Brasil seja, de fato, uma frente ampla pelo Brasil. Muito bem. Eu quero esse livro, hein, senador? Não esqueça da gente aqui. Exatamente. Eu vou mandar. Lembra para mim, tem aqui. E nós vamos reproduzir aqui, que eu consigo reproduzir aqui no Senado, na minha cota. Que, com todo respeito a todos que pensam diferente, alguns fazem calendário, né? Eu faço livros na minha cota e distribuo todo ano na Feira do Livro de Porto Alegre um livro. Esse ano, o livro que escolhemos, por entendimento, foi A Realidade do Rio Grande do Sul, né? A gente fala da reconstrução do Rio Grande do Sul, a resistência na reconstrução, e claro que eu pedi o apoio dos 8 senadores da comissão que eu presido, todos escreveram, e outras entidades que acompanharam
esse momento do Rio Grande do Sul. Inclusive o Rodrigo Pacheco, que tem sido um grande aliado nosso aqui, viu? Digo nosso, não estou dizendo que todos concordam com ele, mas comigo ele me ajudou muito. Eu aprovei mais de 20 leis nos últimos tempos sobre o combate ao racismo e preconceito em relação ao povo negro, né? Ele foi parceiro em todas. Inclusive, ele assina comigo a Frente Antirracista, que é Câmara e Senado, ele é um dos primeiros signatários. Ele tem feito uma parceria muito positiva, né, conosco aqui no Congresso, e eu reconheço de público. Tem uma pergunta do chat dos nossos ouvintes aqui, internautas. O Geraldo Caçapávio pergunta: melhor senador do Brasil, poderia me informar sobre a revisão da vida toda no Congresso? Abraço. Essa questão, na verdade, houve uma decisão do Supremo, tinha sido aprovado, e aqui no Congresso, depois que o Supremo decide, é difícil, viu, pessoal? Porque, queremos ou não, podemos não gostar da decisão do Supremo, mas eu aprendi no longo da vida, a decisão do Supremo, tu tem que cumprir. Né? E eu achar que, com esse debate que tem, eu quero ser muito honesto e muito claro, né? Porque eu sempre digo que a verdade é o melhor caminho. Quando tu fala a verdade, alguém pode não gostar, mas, bom, mas ele falou o que ele pensa, é a verdade. Eu acho quase que impossível no Congresso, quando muitos falam já em uma outra reforma da Previdência, que naturalmente eu estaria resistindo para que isso não venha acontecer. Pelo menos quando eu estiver aqui, nós pensamos que vamos conseguir retomar a revisão da vida toda. Eu acho praticamente, ou no mínimo, para não dizer que pensar não é proibido, né, da possibilidade, que é praticamente impossível, né? Nós estamos hoje debatendo, por exemplo, eu sou pelo menos que revisasse o direito à desaposentadoria. Apresentei esse projeto há muito tempo. Estou brigando por ele, mas não avança. O que é a desaposentadoria? Eu me aposentei. Não é o meu caso, né? Porque eu estou aqui dentro do Congresso há mais de 40 anos e não estou aposentado. Bom, mas o camarada se aposentou. Pela circunstância da vida, o salário dele, que a tendência na Previdência é isso mesmo. O salário vai enxugando. Até porque ele não tem o mesmo reajuste do salário mínimo, inflação mais PIB, ou inflação mais 2,5, como seria agora. Ele só tem a inflação. Ele chega à conclusão que ele quer voltar a trabalhar, está em condição ainda. Então, ele vai trabalhar e está disposto a abrir mão da aposentadoria dele. Seria desaposentadoria. Ele abre mão da aposentadoria dele, se ele trabalhar mais 10 anos, dá em si, ele manda refazer o cálculo. Claro, justo, que a aposentadoria dele vai ser um pouco maior, porque ele tem todo o acumulado do passado e os últimos 10 anos vai somar para fazer o cálculo do benefício. A gente não consegue aprovar, tem parecer favorável até dos relatores, mas a desaposentadoria que muitos estão perguntando vai ser muito difícil, eu ainda torço para aprovar. Tem o 14º salário também, principalmente para os aposentados e pensionistas, que é o sonho deles, é o 14º salário, uma demanda que veio da sociedade. Eles entregaram na Comissão de Direitos Humanos. Eu, como presidente, peguei a relatoria, como sou relator lá do o novo Estatuto do Trabalho, ou a nova CLT, o ACLT do século XXI. Estou há 5 anos trabalhando em cima dessa nova CLT, olhando a modernidade dos tempos. Mas essa questão dos aposentados, que eu falava antes, também não tem avançado, que é o 14º salário. Eu apresentei aqui, depois surgiram mais 2, 3 propostas na Câmara, mas nem lá aprovou e nem eu aprovei aqui, e se encontra ainda em banho-maria. Muito bem. Tem uma última pergunta aqui, que duas pessoas mandaram superchat, o Júlio e o Luiz Henrique, falando sobre o veto ao PL 5332. O senhor sabe, e agora o pessoal pergunta... Veto do Lula. O veto do Lula. O Lula vetou hoje o PL 5332. O problema, como eu sou bem franco, viu? Eu trabalho com mais de 1000 projetos. E 100 são leis que eu vou ter que lembrar. Só com o número não tem como eu... É o dos aposentados por invalidez. Hã? Fala, Carlito. Dos aposentados por invalidez. Bom, aposentados por invalidez,
o que eu faço? Primeiro que tem, não está revogada a aposentadoria por invalidez, né? É dispensa de reavaliação para aposentado por incapacidade permanente. Dispensa essa reavaliação periódica para os aposentados. Sim. Eu estou entendendo. Eu acho que quando você chega no ponto de aposentado por invalidez, está inválido já. Eu acho que é um direito de não ter que passar para aquela história de 1 ano, 6 meses, ter que ir lá fazer exame de novo. Então, se esse projeto foi votado aqui no Congresso, eu acho que eu estou me lembrando como é que foi o encaminhamento, eu votei, inclusive, a favor. Vamos apreciar o veto, democrático e livre, né? E a apreciação do veto foi uma luta não só minha, inclusive de um cidadão de São Paulo, na época, não me lembro o nome dele agora, nós conseguimos passar o fim do voto secreto, que é muito bom, né? Para mim, o secreto é só voto na urna. Aqui dentro, cada um tem que ter tudo aberto, livre e transparente, inclusive como é que ele vota em cada situação. Eu, por exemplo, votei contra aquela PEC da anistia, e não é tanto o debate só da anistia, né? Aquela que regulamentou a política eleitoral. Muito bem, queria agradecer ao Carlito e também ao senador Paulo Paim pela generosa entrevista. Já deixar aqui o convite antecipado para voltar mais vezes ao Fórum 11h30, Paim. Você viu como você é querido aqui, muitas pessoas aqui dando parabéns, gente pedindo para você repensar a decisão, de deixar o Senado. Já tem até baixo assinado, viu? Mas o baixo assinado para mim. Então, veja bem, quem sabe, ainda temos tempo até 2026. Paim, brigadão, viu? Brigadão mesmo. Eu te agradeço. Gratidão a todos vocês. Gratidão. Valeu. Tchau. Isso aí, Carlito. Carlito volta com o corte, né? Muito legal falar com um senador. Eu não imaginava que ele estava com 77 anos, 75, enfim. Imaginar que o país tivesse muito, estaria com 70, né? O homem tá forte, tá bem. Rovai, parabéns, inclusive parabéns atrasado, né? Foi seu aniversário alguns dias atrás, eu acabei não te parabenizando, eu estou te parabenizando aqui ao vivo, parabéns. Obrigado pela parceria e 16 horas sai o Carlito Neto na revista Fórum. Todos os dias. Todos é isso, Carlito, valeu. Isso mesmo. Obrigada, Até mais. Carlito. Até mais. Até a próxima. Tchau.